Olá, meus queridos. Hoje nosso encontro vai ser um aulão de revisão de biologia. Bem-vindo, todos sejam bem-vindos. Espero que estejam animados para a nossa aula. Bem, os conteúdos abordados nesse aulão de revisão, já de preparação para as provas bimestrais, vai ser a biotecnologia, a introdução à evolução Lamarck, a evolução de Darwin, a teoria sintética, a especiação e as evidências evolutivas. Todos esses conteúdos já tivemos aulas anteriores. Esta é apenas uma revisão de todos esses conteúdos. Fiquem ligados para tirar 10 na prova. Bem, vamos dar início falando da biotecnologia. Mas o que é a biotecnologia? A biotecnologia é a tecnologia baseada na ciência biológica, em qualquer nível, molecular, celular, morfofisiológico, ecológico, com relação à biodiversidade, seja com relação à produção e à genética. E foi através da biotecnologia que a engenharia genética tornou-se possível o DNA recombinante. O DNA recombinante é o isolamento de uma molécula de DNA e sua inserção no DNA de outro organismo. A biotecnologia é importante para o desenvolvimento de vacinas, para o desenvolvimento de testes diagnósticos. Vamos falar um pouco sobre os organismos geneticamente modificados, OGMs. Os protogeneticamente modificados, eles correspondem aos organismos cujo material genético foi alterado, resultando em alterações no DNA que não ocorrem naturalmente. Você pode estar se perguntando, mas para que servem esses organismos geneticamente modificados? É muito simples. Eles procuram facilitar e melhorar o ambiente em que vivemos, ou seja, eles podem ser aplicados para facilitar o cultivo, por exemplo, na inserção em plantas que promove a resistência a parasitas, ou seja, as plantas vão se tornar mais resistentes e os parasitas não vão conseguir os parasitas não vão conseguir degradar aquela planta. Assim, os nossos alimentos vão poder se desenvolver. E eles também são aplicados para produzir substâncias de interesse para a espécie humana, como, por exemplo, a produção de insulina para diabéticos e também fornece novas características para as OGMs. Esses organismos eles também são aplicados na impressão digital de DNA. Impressão digital de DNA? Como assim? Sim, na verificação de paternidade, na resolução de crimes, por exemplo, podem auxiliar, na clonagem de células e de organismos. E no projeto Genoma também foi muito importante. O projeto Genoma, como já foi dito na aula anterior, é o projeto com o objetivo de sequenciar o genoma de diferentes organismos. Vamos falar um pouco agora da evolução. Sim, a evolução é a ideia de que as espécies vivas se modificam ao longo do tempo de forma muito clara. Evolução significa mudança. Na atualidade, há muitas discussões entre os cientistas para desenvolver quais são os mecanismos que fazem com que ela aconteça. Daí, antigamente, havia duas teorias, o fixismo e o transformismo.
Segundo o fixismo, as espécies eram fixas, imutáveis. Aí, com o advento da Revolução Científica, os cientistas passaram a questionar essa teoria. Então, veio aí o transformismo, que as espécies mudam ao longo do tempo e tiveram origem a partir de um organismo pré-existente. E um dos primeiros a questionar foi Lamarck, com a lei sua primeira lei foi a lei do uso e desuso. Segundo ele, por exemplo, uma espécie que usa mais um membro, ela tende a desenvolver mais esse membro. E se uma espécie usa menos um outro membro, por exemplo, ele vai ficar, ou seja, em desuso, ou seja, ele vai atrofiar. Uma outra lei, a sua segunda lei, foi a lei de transmissão das características adquiridas. Segundo ele, se uma espécie adquirisse uma característica ao longo da vida, ela ia passar essa característica ao seu descendente. Para Lamarck, o ambiente ele provoca alterações no comportamento dos seres vivos, para que consiga viver melhor naquele ambiente. Mas havia problemas nessas leis do Lamarck, porque as características adquiridas não passam aos seus descendentes. E as espécies Lamarck também não acreditava que as espécies elas entravam em extinção. Para ele, as espécies elas se transformavam em espécies mais complexas, ou seja, elas não desapareciam, elas se transformavam. Anos depois, surgiu a teoria de Darwin, que é a teoria proposta por Darwin, que é a teoria da seleção natural, onde, segundo ele, as espécies evoluem através do processo de descendência, sendo estes modificados, dando origem a outras espécies. A seleção natural, proposta por Darwin, ocorre pela necessidade de sobrevivência e adaptação das espécies ao ambiente. Para Darwin, o ambiente seleciona as características mais favoráveis para a sobrevivência. Mas a teoria da seleção natural proposta por Darwin também tinha problemas, porque ele não explicava pequenas diferenças sutis entre indivíduos de uma mesma população. Não explicava o motivo da diferença entre os progenitores e seus descendentes. Ele não conseguia explicar, ou seja, a diferença em que os filhos possuíam dos seus pais, ou seja, a diferença em que os filhos eram diferentes de seus pais. Ele não conseguia explicar o porquê. E a partir desse ponto de interrogação que ficou da seleção natural, em que Darwin não sabia explicar como ocorria a diferença entre indivíduos e o debate, daí surgiu debates entre diversos cientistas, o que levou ao desenvolvimento de uma nova teoria, que é a teoria sintética da evolução, que reunia informações sobre genética, paleontologia, taxonomia e biogeografia. Segundo a teoria sintética da evolução, as espécies apresentam variações genéticas que ocorrem a partir de mutações. As mutações são alterações no material genético de um indivíduo. Também, um outro fator da teoria sintética é a recombinação gênica. Mas o que é essa recombinação gênica? A recombinação gênica ela permite a troca de segmentos de DNA entre cromossomos homólogos de origem paterna e materna. Um outro fator é o fluxo gênico ou migração, que é a entrada de indivíduos de uma população em outra. E a deriva gênica, que é a mudança ao acaso
na frequência de alelos na população. Já concluindo a teoria sintética, vamos passar para a especiação. A especiação é a formação de novas espécies a partir de um ancestral, onde a condição inicial é o isolamento geográfico, e essas espécies isoladas vão passar por uma diversificação gênica e seleções naturais diferenciais, o que pode levar à formação de novas espécies. E a manutenção desse isolamento geográfico pode levar ao isolamento reprodutivo, onde essas espécies passam a constituir espécies distintas. Concluindo a especiação, vamos falar agora sobre evidências evolutivas. Muitas espécies apresentam características anatômicas que se assemelham a um ancestral comum. Por exemplo, órgãos que não têm a mesma origem embrionária, mas têm a mesma função. Daí eles são chamados de órgãos homólogos. Por outro lado, tem os órgãos que possuem a mesma origem embrionária, mas não têm a mesma função. Chamamos desses de órgãos análogos. E, atenção, há órgãos que, ao longo da evolução, eles foram perdendo sua função, ou seja, foram deixando de ser útil para a espécie, ou para as espécies. Daí, eles se atrofiam. Esses órgãos, eles são chamados de órgãos vestigiais. Essas são evidências anatômicas e fisiológicas, mas temos as evidências fósseis. As evidências fósseis elas fornecem importantes informações a respeito da vida e de como era o ambiente em determinada época. E essas evidências foram deixadas através de ossos, de pegadas, de dentes, de fezes petrificadas. Temos ainda as evidências celulares e moleculares. Essas evidências tratam a semelhança entre todos os seres vivos a partir de um ancestral comum. Obrigada pela atenção, bons estudos e boa prova.